Se ele aplica, o juiz de primeira instância, o que eu tenho que fazer? Apelar, recurso especial, recurso extraordinário, para aí o Supremo mandar não aplicar de novo? Não. Como foi decidido em controle concentrado, criou-se a reclamação para isso. Você pega um atalho e vai lá para o Supremo dizendo, olha, vocês decidiram de um jeito e o juiz monocrático aqui está decidindo de outro. Então, por favor, substitua essa decisão. A reclamação também será de competência de turma quando a decisão for de turma. Mas você fala, bom, Davi, mas ficou contraditório. Porque se só cabe reclamação de controle concentrado e controle concentrado só faz um plenário, nunca vai poder ir para a turma. Então, é possível que a desobediência à decisão do Supremo não seja quanto à interpretação do direito, se uma norma integra ou não, mas o Supremo manda fazer uma coisa e o juiz não faz. Nós tivemos um episódio célebre que tomou o Noticiário Nacional que se cuidava desta hipótese. É que a solução não foi via reclamação, mas foi... Vocês estão se lembrando qual é o episódio? Qual que é? O episódio Fausto de Santis versus Gilmar Mendes no habeas corpus do Daniel Dantas. O Daniel Dantas foi preso por ordem de Santis, o Supremo mandou soltar. Dia seguinte, acho que foi no dia seguinte, sob um novo, deu um tapa na fundamentação, mandou prender de novo. E aí o Gilmar deu uma nova liminar, mandando soltar de novo, dizendo que aquilo era uma flagrante desobediência à ordem do Supremo, porque ele só deu um somebody love ali no fundamento e mandou prender de novo, mas que não tinha fato novo em 24 horas que justificasse a nova prisão. Esse seria um bom caso, como havia um habeas corpus em curso sem julgamento do mérito, o advogado inteligentemente pediu uma nova liminar e o ministro Gilmar Mendes deu. Goste ou não do Gilmar, goste ou não do Fausto, goste ou não do Daniel Dantas, são três personagens complicados, na minha opinião, tecnicamente a decisão é irreparável. Está certinha, eu faria igual. Tanto como juiz quanto advogado. Pediria e se fosse juiz teria dado a decisão. Agora, se não houvesse a possibilidade, não houvesse um habeas corpus em curso, ou não fosse uma decisão liminar, fosse uma decisão terminativa de acordo, transitou em julgado, acordo publicado, aí não teria jeito, teria que entrar com uma reclamação mesmo, para preservar a autoridade da corte. Aí neste caso, como a ordem, que nesse caso o Gilmar era presidente, mas no caso de ser um habeas corpus, por exemplo, uma determinação prolatada em turma, cabe à turma impor a autoridade da sua decisão, e aí a reclamação vai para a turma e não para o pleno. Ficou claro? Ficaram claras as hipóteses? Existe uma competênciazinha subsidiária interessante que vale a pena mencionar, que diz assim: ser competência do pleno os processos remetidos pelas turmas e os incidentes de execução que, de acordo com o artigo 343, lhe forem submetidos. Por que isso aqui? Né? Por que isso é interessante? Nós vamos ver com um outro nome daqui adiante, o que eu chamei de aspas, deslocamento de competência, que tanto no Supremo quanto no STJ, o relator, ou a turma, ou a sessão, no caso do STJ, podem afetar o julgamento de uma decisão ao órgão imediatamente hierarquicamente superior. Por inúmeras hipóteses. Imaginemos que o primeiro habeas corpus que chegou no Supremo questionando a constitucionalidade da proibição de progressão de regime nos crimes hediondos. Certo? O primeiro a dizer que era inconstitucional, o relator poderia ter recebido aquela matéria e falar assim: não existe precedente na corte. Esse era um HC de turma. Vamos ver para a turma.
o relator pode dizer, olha, não existe precedente, e considerando o número de presos que nós temos no Brasil, muitos habeas corpus virão. Convém que ao invés da turma decidir, a primeira turma, correndo o risco de a segunda turma decidir diferente, que nós afetemos de uma vez esse habeas corpus para o plenário, para a gente ter uma decisão da corte. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é, imaginemos que haja um precedente da segunda turma. Isso é num sentido. E o relator da primeira turma quer votar em outro sentido. Ele pode simplesmente votar. Se ganhar, nós vamos ter a primeira turma decidindo de um jeito, a segunda de outro. Ele pode se adiantar e falar assim, olha, o precedente da casa é de turma, é da segunda turma, mas eu vou votar diferente. Então eu proponho que nós votemos isso de uma vez pelo pleno, porque aí a decisão passa a ser para a corte. Isso aqui, gente, além de ser importante de saber, isso pode ser um instrumento na mão do advogado. Quando se está diante de uma causa que caiu na turma que você não queria, né? Uma turma mais dura, então caiu na quinta turma do STJ. Aí meio que reza brava, aí se dançou. Ele começa a fazer o recurso extraordinário, fazer o novo habeas corpus supremo e rezar por um relator melhor. Agora, se for um assunto novo ou que haja divergência entre as turmas, da sustentação oral da tribuna, lá você pode sugerir ao ministro relator que afete a sessão, por exemplo, onde você poderá ter uma chance melhor, contando com a adesão dos ministros da sexta turma, por exemplo. Né? Então, esse é uma cartinha na manga aí que pode ajudar a prática advocatícia. Também assim, de uma maneira até repetitiva, não precisaria, os habeas corpus remetidos ao seu julgamento pelo relator. Então o relator resolveu que acharia prudente, remeteu o habeas para o pleno, então ele segue para o pleno. Bom, essa é uma regra geral também, né? O agravo regimental, os senhores sabem que, mutatis mutandis, de toda decisão monocrática, aliás, antes disso até, né? O que fundamenta os tribunais superiores, o que fundamenta não, mas o espírito dos tribunais superiores é que as decisões sejam tomadas colegiadamente. Mas eu já dei um exemplo aqui na prisão preventiva para fins de extradição em que isso não é possível, porque logicamente não se sustenta. Mas sob um outro fundamento, o volume de recursos, não dá, seria fisicamente impossível, humanamente impossível, decidir tudo colegiadamente. Então, crescentemente, o regimento tem autorizado que os ministros decidam alguns assuntos monocraticamente, como se fosse um juiz de primeira instância. Qual é a válvula de escape, qual é que é o alarme vermelho, qual é o recurso que a parte terá quando uma decisão monocrática não lhe convier? O agravo regimental. Mutatis mutandis, cabe agravo regimental de todas as decisões monocráticas. Tem uma discussão no Supremo se da decisão que indefere liminar em habeas corpus cabe ou não agravo. A segunda turma acho que pode, a primeira acho que não. Né? Mas, grosso modo, toda decisão monocrática desafia agravo regimental. Para onde vai esse agravo regimental? Esse agravo regimental vai para o mesmo órgão competente para julgar o caso principal. Então, se é um agravo regimental de uma decisão monocrática de um HC de turma, a turma julga o regimental. Ou, como está dizendo aqui, quando a decisão do relator for de competência do plenário, o plenário julga o regimental. Porque assim você garante que o órgão competente vá julgar aquela matéria que foi decidida excepcionalmente, de maneira monocrática, pelo relator. Quem acompanhar, por exemplo, as ações penais originárias, os senhores estão acompanhando o julgamento do mensalão, por exemplo?
né? Quem for dando uma olhada no mensalão, esses dias julgaram. Como é que você faz numa ação penal ordinária aqui? Para fazer pedidos sobre substituição de testemunha, precatória, mudar endereço. Você faz um monte de petiçõezinhas simples no processo, né? No Supremo, como é que você faz? Você pede, o Joaquim indefere, aí você entra com agravo regimental e leva isso ao plenário. Ele indeferiu todos até agora, não é piada minha. Então, esses dias julgaram o 11º agravo regimental na ação penal, não sei das quantas. Você sabe de qual o número? É 470, acho que é isso mesmo. Então, porque é uma adesão monocrática numa ação penal originária de competência do plenário, portanto, agravo regimental e o plenário decide. Se bem que eles têm confirmado decisões de Joaquim de regra, né? Como regra. Algumas previsões se repetem. Então, artigo 8º, inciso 1º, então julgar o agravo regimental, o de instrumento, os embargos declaratórios e as medidas cautelares nos feitos de sua competência. Até porque não faria sentido ser diferente, né? O pleno decide, assenta com embargos de declaração, a turma que julga, não faria nenhum sentido. Tem que ser o mesmo órgão, né? Não tem outro. Oi. Eu vou repetir a sua pergunta, você vai falar, né? Porque nós temos pela internet. No caso de se julgar uma matéria pelo pleno, o colega está perguntando. E aí tem uma turma que decide num determinado sentido que me interessa. No curso caiu uma turma que o relator indeferiu liminar. Tá, e aí meu recurso caiu numa turma e o relator indeferiu liminar. Ao invés de eu pedir para mandar direto para o pleno, um dos artigos anteriores, se eu quiser deixar que seja julgado naquela turma e depois pedir o pleno, eu posso? A pergunta do colega, eu posso deixar julgar para a turma e depois, se eu não ficar satisfeito com a decisão, levar ao pleno? Existe o recurso de embargos infringentes ou embargos de divergência, mas só vale para recurso extraordinário, não vale para habeas, por exemplo. Então, se você impetrar o habeas e não pedir que se afete ao pleno e você perder, perdeu. Porque não, né, depois que uma turma decide um habeas corpus, não cabe mais recurso, não tem como levar o julgamento desse habeas para o pleno. Isso é pacífico. Mas o embargo de divergência tem que ser não unânimes, mas acho que você tem embargo de divergência entre as turmas. Se for um recurso extraordinário, que você tem uma decisão de um jeito na primeira e de outra na segunda, aí você tem como afetar o pleno. Mas para o de infringente, a decisão é não unânime. Então, não dá para você esperar, quer dizer, não dá. Não tem saída. Se esperar, pergunta do milhão. Você pode fazer um pedido da tribuna, ou você poderia até... Você não tem como fazer o pedido lá no momento da impetração, porque você não sabe quem vai ser o relator, né? Como é que é? Você pode fazer uma petição sugerindo que o relator afete. É um pouco antipático, eu não via acontecer muito. Porque pode soar... Memoriais é eu acho que do plenário é o melhor momento. Porque para não soar, não só a verdade, né? Para você não escancarar que você está com medo, você está dizendo, olha, vocês são os conservadores, eu não quero que vocês julguem, né? Então, da tribuna, de maneira elegante, você diz que não tem a importância do tema, é uma decisão inédita, que humildemente sugere, quem sabe, pela prudência de um julgamento mais expandido, alguma coisa assim. Eu não faria por escrito, não. Até porque já demora tanto para julgar cada nova petição. Melhor não. Melhor um fim horroroso que um horror sem fim. A competência de turma agora. A gente falou agora tudo que julgava pelo pleno. O que julga pela turma? A competência da turma é menorzinha mesmo. Não em termos de volume, né, em termos de hipóteses. Né.
Os habeas corpus denegados em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais, ressalvada a competência do plenário. A gente viu que quando o paciente tiver uma determinada característica, afeta para o pleno, presidente de Câmara, etc. Uma observação importante é que, mudando a jurisprudência anterior, já tem uns 2 anos, talvez 3 anos, o Supremo decidiu que habeas corpus contra a decisão de turma recursal é de competência do Tribunal de Justiça. E aí, se o tribunal denega, você pode ir para o STJ, você pode ir para o Supremo, né? Porque a Constituição, nesse particular, falava a palavra tribunal, e a turma recursal não é tribunal. Obviamente, é uma solução somebody love para se livrar de processo. Porque eles tinham decidido no sentido contrário antes. Aí choveu habeas. Aí alguém falou, gente, vamos rever isso aqui que está vindo muita coisa para cá. E aí, evidentemente, o recurso por excelência do Supremo, que as pessoas evitam, porque é difícil, porque não é admitido, porque demora, etc, etc, etc. Mas, senhores, não se iludam, né? Cada vez mais se fala na restrição ao habeas corpus, é uma questão de tempo que essas normas emplaquem. Então, nós vamos ter que nos acostumar bastante com os recursos extraordinários, né? Julgar, então, em recurso extraordinário as causas a que se referem os artigos 102, 3, A, B e C da Constituição. Eu não transcrevi aqui, os senhores se lembram. Decisão que contrariar a Constituição Federal, o que mais? Que seja recurso extraordinário. Considerar inconstitucional tratado, vamos lá, 102. Declarar a inconstitucionalidade do Tratado da Lei Federal e julgar. Contestado em face dessa Constituição, julgar válido na lei local, contestado em face da lei federal. Então, essas hipóteses do 3A, B e C são as mais famosas, né? Também chama atenção para os senhores que o artigo 121, parágrafo 3º, que fala da justiça eleitoral, diz assim: são irrecorríveis as decisões do TSE, salvo as que contrariem esta Constituição e as denegatórias de habeas ou de mandato de segurança. Então, também nessas hipóteses, né, pode-se chegar ao Supremo mediante o manejo do recurso extraordinário. Agora, não acontece muito, porque se nega habeas corpus, o que eu faço? Impetra um novo habeas. Um habeas substitutivo, né? Mas é importante a gente ter essas normas claras, porque pode ser que amanhã eu não possa mais manejar esse habeas. Então é sempre bom ter isso claro. Com isso, senhores, encerramos as considerações sobre competência no Supremo. O que vai para o plenário, o que vai para a turma. Certo? E podemos falar da competência do STJ. Seguindo a mesma lógica que eu usei no Supremo, eu vou começar na Corte Especial, vou para as sessões, depois para as turmas. Tá?
Para a Corte Especial, senhores, vão as pessoas com prerrogativas de foro, basicamente. Então, artigo 11, inciso 1º do Regimento Interno. Nos crimes comuns, julgar os governadores, apenas. E está na moda julgar governador agora por crime, né? Tivemos aí o episódio Arruda e agora Amapá. E nos de responsabilidade, nos crimes de responsabilidade, desembargadores, aqui eu abreviei, né? Porque a Constituição fala desembargador, juiz de tribunal de recurso, juiz de segunda instância em geral, membros dos tribunais de conta dos estados, porque membro do TCU tem competência originária no Supremo, tribunais de contas dos municípios e do Ministério Público da União, os membros do Ministério Público da União, quando oficiarem perante os tribunais. Então, crime de responsabilidade de toda essa turma é julgado originalmente pela Corte Especial. Também assim, os habeas corpus quando uma dessas pessoas forem pacientes. Governadores, etc. As revisões criminais de seus próprios julgados. Então, uma decisão que tenha transitado em julgado no STJ poderá sofrer revisão criminal. Essa é uma regra geral das revisões criminais, que elas são ajuizadas na instância em que se operou a coisa julgada. O STJ, então, é a Corte Especial que julgará a revisão criminal. Essa é uma hipótese interessante também prevista no regimento interno, que é a da exceção da verdade, quando o querelante, em virtude de prerrogativa de função, deva ser julgado originalmente pelo tribunal. Qual que é a hipótese aqui? Eu tenho insistido para os senhores que o que define a prerrogativa de foro, por exemplo, no habeas corpus, não é a autoridade ser autoridade coatora. Certo? Se o presidente Lula prender alguém, esse habeas corpus não será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Porque nesse caso ele é autoridade coatora. Se ele for preso, sim, vai para o Supremo, porque aí ele é o paciente. O que acontece na queixa-crime? A queixa-crime, nos crimes de calúnia sempre, nos crimes de difamação, quando envolver funcionário público no exercício da função, admite a exceção da verdade. Não é isso? Então eu digo a colega cometeu um homicídio. Ou melhor, eu ajuizo uma queixa-crime porque ela disse que eu matei alguém. Certo? Queixa-crime. Vamos ficar aqui com um exemplo. Eu sou o governador Goldman. Então, ela é uma jornalista que diz que eu, governador Goldman, matei alguém. Eu faço uma queixa-crime, ajuizo uma queixa-crime, ela fala, não matou? Matou sim, eu vou abrir a sessão da verdade e provar que você matou. Quando ela opuser a sessão da verdade, eu passo automaticamente, equiparadamente, a virar querelado, investigado, réu. Nesse momento nasce a prerrogativa de foro. Então a exceção tem que ser julgada no STJ. Que é uma hipótese curiosa prevista no regimento interno. As reclamações pela preservação da sua competência e garantia de suas decisões, essa é uma regra geral, né? É competente para julgar a reclamação aquele que teve a sua decisão transgredida. Se foi a Corte Especial, é a Corte Especial que julga a reclamação. Os embargos de divergência entre sessões, né? Entre sessões. Porque o embargo de divergência entre turma é julgado pela sessão.
Então eu acabei de falar que a primeira e a segunda sessão têm competências criminais extraordinárias. Mas é possível que nessa competência extraordinária fixe uma posição na primeira sessão contraditória com a terceira. Então, embargo de divergência. Então, como a gente viu, a Corte Especial não tem volume de competência criminal. Excepcionalmente, as ações originárias e tal. Né? Competência das sessões, então, agora. Falamos de Corte Especial, vamos para a sessão, primeira sessão. Artigo 9º, parágrafo 1º, a linha 12. Competência para julgar os habeas corpus referentes às matérias de sua competência. Bom, as matérias de sua competência são várias. Qual foi a hipótese que eu localizei? Porque, como eu falei, essa é uma emenda regimental de 2010. Então, mas eu consegui uma decisão do ministro Teori Zavascki. Portaria do ministro da Justiça que determina a expulsão de estrangeiro. Inexistência do fundamento. Então, essa portaria baseia a expulsão do estrangeiro numa determinada sentença condenatória. O impetrante, veja, que é uma hipótese de prisão, entre aspas, administrativa. Essa não é uma, não é nenhuma prisão, né? É uma hipótese de supressão da liberdade de alguém, direito de ir e vir, não decorrente de decisão judicial, não que ele foi condenado, que ele foi extraditado pelo Supremo. A lei de estrangeiros confere ao ministro da Justiça a possibilidade de expulsar estrangeiros em determinadas condições. Então é uma portaria, um ato administrativo qualquer, cujo impacto é a supressão do direito de vir. Então, cabe habeas corpus? Cabe, porque é direito de ir e vir. Quem é a autoridade coratora? Excepcionalmente, uma autoridade administrativa e não uma autoridade judiciária. E qual é o fundamento desse hábito? A nulidade da portaria, porque nesse caso específico, porque aquela sentença condenatória que autorizaria a expulsão não aconteceu. Invalidade da portaria, nesse caso, inclusive, ordem concedida. Então, é um habeas corpus, matéria criminal, que excepcionalissimamente vai ser julgado pela primeira sessão, porque a matéria de fundo aqui é validade de ato administrativo, que é a competência típica da primeira sessão. Também essa previsão existe para a segunda sessão. Artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 13, habeas corpus referentes às matérias de sua competência. Eu não localizei precedentes, mas eu localizei dois temas que me parecem podem dar ensejo a essa competência. Prisão civil, muito embora o Supremo cada vez mais restringe a possibilidade de prisão civil, depois já caiu, só sobrou de alimentos, etc. Mas isso poderá ser um tema que chegará lá, restrição de liberdade por matéria de direito privado. E direito do trabalho é uma outra matéria de competência da segunda sessão, que desde a emenda constitucional 45 também tem competência criminal. O Justiça do Trabalho também tem competência criminal. Então são duas matérias que poderão pintar aí com competência da segunda sessão, excepcionalmente. De maneira ampla, porém, eu diria até que a competência penal por excelência pela redação do regimento interno é da terceira sessão, que diz assim, que eles têm competência para a matéria penal em geral, salvo os casos de competência originária da Corte Especial e os habeas corpus de competência das turmas que compõem, não compõem, as primeira e segunda sessões. Então ele está praticamente dizendo que tudo que não for Corte Especial, nem primeira e segunda sessão, é competência deles. Então é competência subsidiária. Tudo que for criminal que não couber nas outras, cabe na terceira sessão. Só nos resta, portanto, entender o que será julgado pela turma no STJ.
as quinta e sexta turmas julgarão, originariamente, habeas corpus, quando o coator for governador, membros da segunda instância em geral, Tribunal de Contas dos Estados, Tribunais de Contas do município. Em recurso ordinário, habeas corpus ou mandado de segurança denegatórios de tribunais de justiça ou TRFs. Né? As pessoas acabam não... Como o habeas corpus é muito plástico, mas quando o Tribunal de Justiça denega uma ordem de habeas corpus, o recurso cabível é o recurso ordinário constitucional. Às vezes os advogados nem se prestam mais a chamar o novo habeas de habeas substitutivo de ROC. Mas é ROC. Né? Mas fugibilidade, habeas, ninguém discute muito isso. Mas é essa competência aqui. Habeas corpus contra... Aliás, recurso que se impetra contra mandado habeas corpus denegatório é recurso ordinário constitucional. Se não fizer isso, se for impetrar um habeas, pode. Mas aí tem a lealdade processual, a correção processual de chamar isso habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional. Em exame de ordem, se não chamar de recurso substitutivo, deve dar reprovação. E, obviamente, gente, o maior volume de julgamentos da Corte, os recursos especiais. O recurso especial, nas hipóteses constitucionais. Eu chamei um tópico, porque o regimento interno dividiu assim, competência de todos os órgãos. Vocês vão entender o que compete a cada um dos órgãos. Julgar os agravos de instrumento, os agravos regimentais, os embargos de declaração e medidas cautelares e demais arguições das suas próprias competências. Né? Então, numa ação cautelar com pedido de liminar para conceder efeito suspensivo a um recurso especial, denegada a medida liminar, agravo regimental. Para quem? Para a turma. Agravo regimental numa ação penal originária, em que eu pedi relaxamento de prisão do governador da Amapá. O relator indefere. Agravo regimental para quem? Para a Corte Especial. Apreciar aquele meu recurso. Então, o agravo regimental, embargo de declaração, sempre para a mesma competência do órgão que prolatou a decisão principal. Os incidentes de execução que lhes forem submetidos. E nesse ponto, o regimento interno do STJ é diferente do Supremo. Eu não mencionei isso lá atrás, mas o Supremo diz que depois que julga, depois que um órgão colegiado julgou, a competência para a execução dos acordos é da presidência. A presidência tem que se ocupar da execução. Né? Então, eu sou péssimo de nome. O acusado do mensalão que teve suspensão condicional do processo era o Silvinho Pereira? Era Silvio Pereira? Então, o Ministério Público fez proposta de suspensão condicional do processo. Ele aceitou. Quem é que vai acompanhar a execução dessa medida? A presidência. Não vai ser o ministro Joaquim Barbosa. Certo? No STJ, o regimento está dizendo diferente. Os incidentes de execução são submetidos ao órgão que prolatou a decisão. Então, se o governador da Amapá vier a ser condenado e tiver que cumprir pena, todos os incidentes de execução dessa sentença serão submetidos à Corte Especial. E julgar a restauração de autos perdidos conforme as suas competências. Também assim, representar o Ministério Público quando detectar indícios de crime de ação pública. Né?
A gente tem no Código de Processo Penal um ranço inquisitorial de que o